Estão gravando. Gravando. Hoje, então, dia 8 de setembro, são 19 horas e 6 minutos. Nós estamos reunidos aqui para a defesa do estágio obrigatório do Rafael Weber. E a banca é composta pelo professor Luiz Antônio Bilk. Rafael, você tem aí 15, 20 minutos, o tempo que você precisar para fazer a sua apresentação. Logo após a sua apresentação, teremos as perguntas da banca, do professor Bilk, e em seguida, aí você depois que terminar a arguição do professor Bilk, você se retira, aí para a gente deliberar a sua nota, eu te aviso pelo WhatsApp, você volta e a gente fala a sua nota, tá bom? Então eu vou desligar minha câmera e meu microfone e você fica à vontade, tá? Pode ficar bem tranquilo, uma coisa assim muito... ainda que tenha uma formalidade, mas tanto eu quanto o professor Bilk somos aí, digamos, muito tranquilos. Então, boa sorte. Boa sorte aí, Rafael. Já pode começar a sua apresentação. Tá bom. Primeiramente, boa noite. Obrigado, professor, pela introdução. Meu nome é Rafael Barcelos Weber, eu sou estudante do ensino médio do UFC de Santa Rosa do Sul, integrado do ensino médio e também técnica agropecuária. E eu vou realizar agora a defesa do meu estágio curricular obrigatório, que foi realizado no Emater, com o professor orientador André Luiz Gonçalves. Identificação da empresa, o nome fantasia da empresa é Emater RS Scar. O endereço completo da empresa onde eu trabalhei é na Avenida Central 89, no centro de Dom Pedro de Alcântara, que é o município que eu nasci, fui criado e também realizei meu estágio. Razão social é a Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural. A minha supervisora de estágio foi a Tatiane Valborrer. A área de atuação foi extensão rural e o período de realização do estágio foi de 18/10 a 17/12/2021, com uma duração aí de aproximadamente 70 horas. Histórico da empresa. Bom, em 1955 a Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural surgiu. No entanto, a Emater, que é a empresa que eu trabalho, a Emater RS Scar, no dia 14 de março de 77 foi criada, que significa Associação Rio Grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural, se juntando assim com a Ascar e realizando a Emater RS Scar. Descrição da empresa. A empresa onde eu trabalhei é dividida em duas partes. Tem o andar de cima, que é um andar principalmente para reuniões e formalidades, assim, por assim dizer. E o andar de baixo, que é onde eu fiquei a maior parte do tempo, onde eu trabalhei no computador, emiti DAPs, fiz análises de solo. A parte de baixo é dividida em um banheiro, uma cozinha pequena, que é onde a gente toma muito café, inclusive, e 2 mesas com um computador. A Emater conta hoje com apenas um técnico para atender as demandas da cidade, sendo que o escritório possui cerca de 60 metros quadrados. A infraestrutura, então, na porta da direita aqui fica a Emater, que é onde eu trabalhei, e na esquerda fica a Secretaria de Obras. E no andar de cima fica a sala de reuniões. Atividades desenvolvidas. Eu fiz análises de solo, análises e também coletei amostras de solo, emissão de DAP, que é a declaração de aptidão ao PRONAF, assistência técnica, visitas aos produtores, participação de reuniões, palestras e eventos. Bom, primeiro de tudo aí, foi uma das propriedades que a gente mais visitou, que foi uma produção convencional de morangos, que foi a produção do senhor João, que possui cerca de 100 mil mudas de morango convencional, e a gente ajudou da seguinte forma: a gente, usando o pH-metro e o condutivímetro, que são aparelhos que a Emater utiliza para calcular o pH e a condutividade do solo, a gente calculou respectivamente o pH, o índice de pH e a condutividade elétrica. Primeiro a gente pegou em cada fileira dele, a gente pegou copos descartáveis, a gente colocou um em cada canto de uma seguinte fileira e um no meio. E aí a gente pediu para ligar a irrigação por gotejamento. Aí conforme a irrigação irrigava os morangos e ia escorrendo para baixo, essa água ia se carregando ali de adubação e dos níveis do solo,
E quando a gente pegava nos copos, a gente fazia uma média ali para calcular o nível de pH da água e a condutividade elétrica. Sendo que na propriedade do João, possuía um pH razoável e uma condutividade elétrica um pouco abaixo do ideal. Poderia ser melhorado aí com a utilização de alguns adubos. Uma pequena produção de morangos, que foi a produção do Calbi, esse que mora na Rua da Baixada. É importante citar que o Calbi ele é diferenciado porque ele tem uma produção de morangos, de tomate, de milho orgânico, até mesmo de pitaia, mas por ele viver nesse pequena produção isolada, ele não tem grandes produções do lado dele, não vai encontrar uma produção de milho próxima, ou de morango, ou de tomate, então não tem essa coisa de uma praga de um milharal, ou de uma cultivar indo em direção a dele. Então é muito raro tu encontrar qualquer sinal de doenças ou pragas na região dele. A gente fez o mesmo procedimento, realizando o teste de pH e condutividade, sendo que o Calbi usa um substrato especial, que mantém o pH do solo ali no nível ideal e a condutividade elétrica razoável também. Porém, houve um problema que aparece na imagem da direita, que seria o excesso de boro. O produtor acabou querendo forçar o sistema radicular a um melhoramento, e aí acabou usando muito elemento boro, e aí acabou acarretando esse sintoma, que é o amarelamento no entorno da planta, que é um sintoma ali de queimação. A gente tentou também usar o sistema de irrigação para tentar lixiviar esse excesso de boro, mas acabou não tendo efeito, porque as plantas acabaram morrendo, ou as poucas que não morreram, o fruto acabou atrofiando demais e a gente acabou tendo que tirar as plantas. A gente ajudou então com o plantio de novas mudas, usando uma solução de tricoderma com água, sendo que esse é um fungo que atua contra outros fungos, que representa uma ameaça para diferentes plantas. A gente plantou então as novas mudas dele no substrato e a gente fixou bem a terra em torno delas para que a planta não escorregasse para fora do substrato. É importante citar também que as novas mudas dele eram de qualidade inferior se comparado às primeiras. Então era bem pouco provável que todas as mudas crescessem. Bom, a produção ecológica também. Essa é a produção do Romildo. A gente visitou lá e possuía cerca de 45 cultivares. Ele vende produtos na Feira de Ecológicos em Porto Alegre. É uma produção ecológica. E a família tem vários tipos de alface, cebolinha, banana, rúcula. E faz tudo, desde o plantio, embalagem, preparo, transporte, até a venda. E uma coisa interessante que eu percebi é que eles usam um sistema de plantação alternado, porque eles reconhecem que o solo tem um limite de nutrientes dele. Então, eles acabam plantando uma hora ali numa parte um ano ali as lavouras temporárias numa parte do terreno, e em outro ano eles passam para outra parte lá, fazem uma roçada, usam um material orgânico e plantam em outra parte do terreno para reaproveitar esses nutrientes, para não ficar só numa parte da lavoura e acabar tirando o excesso de nutrientes do solo. O sistema água florestal aqui em Dom Pedro, que foi o que mais me chamou a atenção no meu período de estágio, que foi do Toninho Model, que fez uma junção aí de banana com vários tipos de flora nativa. Ele possui cerca de 5 hectares, se tu contar as áreas de florestas, vai dar um pouco menos de 5 hectares, segundo ele. Ele diz que não produz tanto quanto o convencional, mas, segundo ele, produz muito bem. Por não usar agrotóxicos ou adubos, ele faz uma roçada no local, ou seja, ele deixa vários tipos de inso crescendo ali em torno da produção e contrata cerca de algumas pessoas, 3 ou 4 pessoas, para fazer uma roçada na área dele. E ele usa essa matéria orgânica como uma adubação natural para o solo. Uma coisa que ele também me disse que me chamou a atenção foi que hoje em dia não ganha dinheiro quem não quer, né? E ele me deu um exemplo prático mostrando a grama de gato que ele produz, que ele realmente vê a necessidade do consumidor e age de acordo. Como ele vende na Feira de Ecológicos em Porto Alegre, ele sabe que lá tem essa população que vive principalmente em apartamentos, e como tem animais domésticos também, eles precisam desse contato com a vegetação. Ele diz que a grama de gato vende facilmente por causa disso, porque
sendo o animal necessário esse contato com a terra, com a grama, ele precisa de algo assim para roer quando tiver uma dor de barriga ou simplesmente precisar de um pouco de natureza. Algo que ele falou também que mudaria na área dele, apesar do sistema agroflorestal, é que plantar árvores, ele plantou árvores muito próximas das bananeiras e acabou diminuindo um pouco a produtividade. Isso é algo que ele mudaria se ele pudesse. Trabalhos internos, das atividades internas que eu realizei no escritório, no computador, o principal foi a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, sendo o PRONAF o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A DAP é necessária também para acessar as linhas de crédito do PRONAF, então. Ou seja, o PRONAF faz financiamentos assim, destinados para atividades e serviços, sejam eles agropecuários ou não, desde que desenvolvido em propriedade rural. Faz tempo que eu fiz o meu estágio, mas eu lembro que junto com a minha supervisora eu emiti e atualizei várias DAPs no escritório. E tem também o programa Fert Fácil, que o programa Fert Fácil, que foi quando eu fiz as minhas coletas de análise de solo. As análises de solo a gente pegava, colocava as análises no sol para secar e depois disso a gente mandava lá para o laboratório em Porto Alegre. Depois que a gente recebia por correio os valores dos elementos que a gente encontrava no solo. Com essa tabela, geralmente a gente só precisava jogar os valores do potássio, fósforo, magnésio, a gente colocava tudo no programa Fert Fácil, então o programa aparecia ali com uma tabela do que precisava, o que estava faltando e o que estava em excesso para determinada cultura. Se tu colocasse lá a cultura da banana, ou cultura do morango, ou cultura do tomate, dependendo da cultura que tu escolher, vai dizer o que falta e o que está em excesso. Então, esse é o tipo de análise automática que fazia o programa Fert Fácil. Incentivo a análise de solo. As análises de solo, como eu falei anteriormente, são importantes para saber o que falta e o que está em excesso na produção. Então, ela permite que o produtor faça uma correção do solo se há algum excesso ou deficiência de elemento químico. Nesse dia, então, a gente realizou um encontro entre a Emater, o Conselho Agropecuário e o prefeito e o vice-prefeito de Dom Pedro de Alcântara, para incentivar a análise de solo entre os produtores. Nessa reunião, a gente estabeleceu um período de 40 dias, por volta de junho ou julho, para levar as análises de solo até Porto Alegre. Aí o município se responsabilizou em levar as análises de solo. No caso, o município iria disponibilizar um veículo para levar todas essas análises, assim pagando o frete e ficando mais barato para o produtor. Foi discutido também que a Emater iria ajudar com a divulgação, aí, para caso os agricultores quisessem fazer mais análise de solo, a Emater teria um melhor contato, aí, melhor confiança dos agricultores e ao invés de deixar a prefeitura pegar tudo na mão, a Emater seria aquela que passaria para os produtores essa informação. Aí, a partir dessas análises de solo, já tendo sido realizadas e, no caso, havendo necessidade de usar calcário para corrigir a acidez do solo, foi decidido que seria comprado calcário para suprimir todas as demandas, se o produtor quisesse ou não, no caso. Aí o município também se comprometeu a ajudar e levar esse calcário até as propriedades rurais. Distribuição de alimentos, eu admito que eu fiquei surpreso com essa, porque é um trabalho principalmente social, não é um trabalho agrícola, então eu não sabia que a Emater chegava a fazer esse tipo de trabalho, mas basicamente existe ali no centro de Dom Pedro de Alcântara um mercado chamado Mercado Amigo, que deixa uma caixa na saída ali para doação de alimentos, e aí quem vai ali no centro de Dom Pedro comprar e colocar ali, pode colocar alimentos ali dentro e deixar para distribuição. Aí também essas pessoas acabam concorrendo ali a alguns produtos que o dono acaba dando ali em sorteios. E basicamente o que a gente fez foi pegar esses produtos, tentar separar em algumas caixas por alimento, tentar colocar pelo menos um tipo de alimento em cada caixa antes de distribuir para as famílias. É importante isso porque muitas famílias que chegam no município acabam chegando aí com uma tentativa de conseguir emprego, de gerar renda e acabam não conseguindo, né? Então elas acabam ficando carentes financeiramente, por assim dizer. Então é bom que a Emater faz esse trabalho.
entrega de alevinos, também foi outra coisa que eu não esperava. Eu realizei uma entrega de alevino que foi feita dentro do escritório da Emater já, onde a minha supervisora, a Tati, encomendou alevinos do município de Mato Leitão para os produtores de acordo com o que eles pediram, sendo que o principal pedido seria pedido a tilápia. Com a ajuda de um colega estagiário, o Gustavo, a gente ajudou a carregar os alevinos até os carros, sendo que cada produtor levou algo entre 50 a 500 alevinos. E é importante citar que a produção de peixe aqui no município é principalmente para consumo próprio e não para venda. Um ponto importante é que tinha muitos produtores novos. Então, por ter muito produtor novo, eles não sabiam que a forma correta de colocar esses peixes assim no açude seria deixando um tempo para os peixes assim para igualar a temperatura da água do saco com a água da açude, porque os alevinos são animais bastante, como é que eu vou dizer, bastante os alevinos são animais bastante simples, assim, por assim dizer. Eles acabam tendo muito contato ali, se eles acabam tendo contato com uma água mais gelada ou mais quente, acaba tendo um choque térmico e eles podem acabar não sobrevivendo. Então a Tati pediu aí para a gente recomendar para os produtores novos aí que eles mantivessem o saco do peixe na água, da água da açude, para tentar igualar a temperatura ali, por causa da troca de energia, antes de soltar os peixes, para assim não haver uma perda muito grande de alevinos. Considerações finais, eu admito que não foi um período fácil para mim, mas eu tenho muito a agradecer a Tati, que foi minha supervisora, aos agricultores principalmente, que nos receberam, ao meu orientador, que foi o professor André, ao professor Bill, que pôde estar aqui como banca hoje, e toda a minha família, principalmente. E é isso. Muito obrigado, Rafael. E de imediato, eu passo a palavra para o professor Bilk. Tudo bem? Está me escutando bem? Sim. Tranquilo. Ô, Rafael, parabéns pela tua apresentação, muito legal. Dicção muito boa, não fique nervoso, porque foi fantástico a tua dicção. Sabe que eu fico emocionado, assim, porque eu lembro de você, assim, você é bem quieto, né? Bem franzino, bem quieto, tal, magrão. E aí tu fazer uma apresentação dessa aí com toda a segurança, né? Com um linguajar técnico, falando de cada atividade com bastante propriedade, né? A gente nota que você realmente tem conhecimento de cada atividade que você desenvolveu, né? Eu admiro muito o trabalho da EPAG, da Emater. Até eu estava comparando aqui com a EPAG em Santa Catarina, né? Eu acho uma pena, né, André, que a gente tem tão pouco, né? Tão poucos, né? Equipe tão pequena, né? É tão pequena, né? Porque na realidade vai apagando os foguinhos, assim, né? Fazendo uma política pública que não dá aquele efeito realmente que tinha que dar, né? Mas a Emater eu tiro o chapéu. Né? Eu acompanho aqui em Torres também, o pessoal ali, e eles lutam pra caramba, né? Um pessoal muito ativo. Então, a gente está de parabéns. Rafael, que legal, né? A quantidade de atividades também que você fez, teve a oportunidade de participar, foi muito boa, né? Bem ampla, né? Com produção de morango, já até chegando lá nos alevinos, né? Bem a minha área. Uhum. Então, só te parabenizar na realidade, né? Só para tirar algumas dúvidas, assim, vou deixar para... foi excelente a tua apresentação, excelente mesmo. Teu relatório está muito bom, muito legal também, a forma como você fez, bem simples, né, direto, colocando as atividades, dando preferência para as atividades que você desenvolveu. Tinha mais algum tipo de orientação na hora de colocar os alevinos, além dessa questão do choque térmico? Na verdade, não. Olha, quando eu fui entregar os alevinos, no máximo a gente precisou ajudar os produtores a colocar, tipo, de uma forma adequada, assim, que não fosse furar dentro do carro deles,
porque alguns acabaram trazendo de caminhonete, sabe? Porque pegavam cerca de 500 alevinos por pessoa. E além desse conteúdo do choque térmico aí, na hora de entregar os alevinos, eu acho que eles já estavam sabendo mais. Foi principalmente era doação ou eles encomendavam esses peixes, será? Eles encomendavam. Era lá de... Eu não lembro o nome do município agora, peraí. Aí tinha uma produção bem grande aí, não sei, em Terra de Areia, agora não sei se ainda tem. Era lá de Mato Leitão, conhece? Mato Leitão, sei. Uma produção de Mato Leitão. Cada produtor encomendou para a Tati e a Tati encomendou para os produtores. Tá. E foi fazendo a entrega. Certo. E só para tirar uma outra dúvida, aquela questão, várias questões que você colocou aí, né, várias atividades, se teve isso lá no campus, por exemplo, se mediu a quantidade elétrica ali da solução de água que estava na irrigação. A gente não fez isso, na verdade, no IFC, a gente não chegou a fazer a condutividade elétrica, mas a gente fez as de coleta de solo. Eu coletei solo lá com trado aqui no meu período de estagiário e foi a mesma coisa que eu fiz no IFC. Que bom. E também a emissão de documentos, né, como a DAP, que é importantíssimo, porque o agricultor precisa, né? Fácil. Ele chega lá e precisa desses documentos aí, é uma coisa que é bem importante, né? Ter à mão sempre. No mais, parabenizar aí você, né? Te desejar muito sucesso na tua profissão. O que tu pretende fazer agora? Qual é o teu caminho aí? Olha, eu tô fazendo... O que tu já tá fazendo? Eu tô fazendo direito agora. Galo, velho. Eu fiz um semestre, na verdade. Eu comecei um semestre agora e agora eu parei um outro. Agora eu vou terminar essa parte do meu estágio, fazer a carteira, talvez, também. E é isso. Muito bom. Nossa, desejar sucesso aí para você, tá? Pela tua apresentação e pela dedicação que tu teve aí, e tempo que passou conosco, tu é uma pessoa bem íntegra, né? E tem tudo aí para ser um ótimo advogado, ainda mais com o conhecimento que já tem nessa área agrícola aí agora, pode ser um campo também de atuação, que a área do direito é muito ampla também, né? Então tá bom, um grande abraço para você, sucesso aí, parabéns, André, também pela orientação, muito legal. Obrigado, professor Bill, que está explicado por que ele fala bem, né? Advogado. Pois é, advogado, né? Defende. Futuro advogado. Rafael, parabéns, sua apresentação foi muito boa e eu fico feliz e fico sempre muito realizado quando eu vejo esse tipo de apresentação e de saber que muitos desses trabalhos que você foi visitar ali, eu, de certa forma, né, participei, né, lá no Antônio Model. Antônio Model, eu conheço ele antes de você nascer. Aquele sistema agroflorestal lá que ele implantou foi coisa que a gente fez junto. Né? Ali o trabalho do Romildo também, o filho dele é ex-aluno do Instituto, Vitinho, não sei se você sabe disso, né? Deve saber. E o Vitor Chardozin. Então, eu fico muito feliz. Né? Também faço coro aí às palavras do professor Bill, te desejo todo sucesso, né, na sua carreira e saiba que, uma vez aluno do Instituto Federal, você pode ser ex-aluno, mas você sempre vai estar em casa, né? E sempre na figura de nós professores, você sempre pode contar com a gente, tá? Então, mais uma vez, eu te dou os parabéns. Eu peço agora que você se retire da sala. Eu vi que a Johanna também chegou, né? Olá, Johanna, tudo bom? E aí eu peço que vocês se retirem para eu e o professor Bilco deliberarmos aqui em relação à sua nota. Depois eu te mando um WhatsApp e aí você entra de volta e está terminado. Tá bom. Bom, Bill, deixa eu abrir aqui o... Tá, tranquilo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Bom, né? Simples, bom, ótimo. Bom. Nossa, muito bom.
Tranquilão. Tá vendo minha tela? Sim, sim. Apresentação, vamos dar quanto? 10. 10. Conhecimentos teóricos. Também. Bom. Então deu 3 aqui. Relatório. Vamos dar quanto? Relatório, sei lá. Sabe, eu acho que 9. quanto que é? De 1. Vale 1? 9. E também aqui para ele, 1,9. 0,8. Aí Pode fica ser. 2,7, que dá 90%. Pode ser? Pode, ótimo. Tá. Aí depois eu envio lá para mandar um WhatsApp aqui para ele. Ah, ele voltou. Rafael, tá ouvindo a gente? Oi, Rafael. Aí, voltei. Ele já entrou na sala, mas não está ouvindo. Rafael? Não estamos te ouvindo, nem te vendo. Aí. Eu voltei. Oi? Ele está na sala, mas a gente não está. Agora sim. Foi. Agora foi. Rafael, você na sua apresentação você tirou 10 e no relatório você tirou 9. Então você ficou com 10 no relatório e 9, tá? Foi a nota que você tirou, que nós entendemos. Então, logo essa gravação chegue para a gente manda junto com o seu relatório, não tem nenhuma modificação a ser feita no relatório. Feito isso, aí tem os trâmites e você está devidamente aprovado e já é um técnico agrícola, né? Já terá o título de técnico agrícola. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a confiança, te dar os parabéns e te desejar toda a sorte no mundo. Professor Bilk, por favor. Só, mais uma vez, Rafael, te dar os parabéns também, né? Dizer que segue nesse ritmo aí que tu não tem como errar, tá? Fala muito bem, com segurança, e eu acho que já é um grande profissional, né? Parabéns pela conquista aí também. E não esqueça de nós, né? Quando ficar rico, né? Tamo aí. É isso aí. Tá bom aí? Sucesso aí. Obrigado. Quer falar mais alguma coisa, Rafael? Eu acho que só agradecer, né, principalmente ao professor André, ao professor Dica aí. Eu admito que eu tive agora um período ruim. Eu tive uma crise de ansiedade agora há pouco ali, alguns meses, e eu estou fazendo um acompanhamento psicológico, mas o dia de hoje acabou sendo muito diferente do que eu imaginava. Eu consegui falar certinho, eu consegui criar um roteiro e perfeitamente, e eu queria agradecer também para isso. Você foi perfeito. Isso mostra como é que seu tratamento está dando certo. Em momentos difíceis, todos Show de nós bola. na vida. Tá bom? Tá bom. Conte com a gente. E aqui eu Isso dou por aí. encerrado a nossa defesa. Então, um abraço a todos e boa noite. Muito obrigado, professor Bilk. Um Obrigado, abraço. André. Obrigado, Rafael. Abraço.